Olá a todos, tudo bem com vocês? Como vocês estão nessa nossa jornada com o Python? Espero que vocês estejam conseguindo prosseguir sem dificuldades, mas caso haja qualquer tipo de problema ou dúvida, não deixe de procurar a gente aqui do curso do Diversifica Dev para poder ajudar vocês, tá bem? Então vamos lá para a nossa aula 5, tá bem? A aula 5 a gente vai tratar de duas coisas que vão ser bem legais para nós fazermos código no futuro de uma forma mais limpa, mais eficiente e, inclusive, ter acesso a novas funcionalidades. A primeiro tópico que a gente vai tratar são as funções, tá? Eu vou explicar isso em aula, não tenho muito como adiantar nada aqui. E os pacotes e bibliotecas também vão trazer novas funcionalidades para usarmos com o Python. Então, vamos lá para o VS Code? Muito bem. Então, estamos aqui no nosso ambiente do VS Code. Eu já criei aqui o nosso arquivo da aula 5 e eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente aprendeu até agora. Então, por exemplo, digamos que você está querendo fazer algum programa que vai receber um número que o usuário vai informar. A gente aprendeu na última aula como fazer isso através da função input, onde a gente põe, por exemplo, n de número igual a input, insira um número. Daí, a gente está trabalhando aqui com uma variável que vai ser do tipo string. Se a gente começar aqui os nossos testes com um print, a gente vai, a gente vai ver aqui. Então, a gente coloca aqui um número, 10, e ele vai falar para a gente qual que é o tipo dessa string, né? Aí, só um instante. Ok. Do tipo string. Muito bem. Como é um número, a gente pode, não necessariamente isso é necessário, tá? Mas se a gente quiser fazer alguma operação matemática com isso, por exemplo, eu quero imprimir um número elevado ao quadrado. Vocês lembram que se eu executar assim, a gente vai ter um erro, porque ele não consegue fazer essa operação entre um tipo string e um tipo int. Isso dois aqui é um int. E se eu colocasse aqui entre aspas, daria outro tipo de erro. Então, o que a gente faz nessa situação é que a gente faz o que a gente chama de conversão, ou cast. Um jeito de fazer isso seria n é igual a int n, tá bem? Então, eu executando desta forma, a gente vai ter sempre o número que a gente inseriu ao quadrado. Vou pôr aqui para ficar mais elegante, dois pontos e um espaço, para que quando a gente tiver que inserir o número, fique mais bonitinho. Muito bem. Então aqui a gente tem várias coisas que a gente está mobilizando do nosso arsenal, né, daquela caixa de ferramentas que eu comentei que vocês estão aprendendo para terem mais liberdade com a linguagem Python. Dentre elas a função input, a lidar com os tipos, né, de dados, a fazer uma operação numérica. Bom, digamos que você quer fazer essa operação muitas e muitas vezes. Como você poderia fazer? A gente poderia fazer um for e in range 10, dois pontos, e passa isso daqui tudo para a direita. Isso significa que ele vai executar esse código 10 vezes. Deixa eu pôr um número menor para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Agora ele vai executar 3 vezes. Isso é interessante em casos de alguns testes que queremos fazer, que a gente não quer ficar debugando o programa toda hora. A gente pode pedir para um trecho do código ser exibido várias vezes. Então, coloco 3, mostra 9, 5, 25, 9, 81 e encerrou. Mas, assim, é bem improvável que você queira executar um código uma quantidade tão específica de vezes. Então, faria mais sentido a gente usar o while. E o while vai precisar de uma condição. Essa condição eu vou definir aqui em cima, que vai ser a condição sair igual a false. O que é isso aqui? Vocês lembram o que é uma variável com nome false? É um booleano, né? Uma variável que tem só esse valor binário de verdadeiro e falso. Então, eu vou colocar aqui, enquanto sair por falso, né? Como que a gente faz isso? A gente pode colocar assim, tá? Tem um outro jeito de fazer isso, que seria colocar aqui, while not sair. O not é um operador lógico que vai sempre inverter o valor
daquela variável, considerando que o while ele vai sempre rodar enquanto uma condição for verdadeira, o que acontece aqui é que a condição sair, que é falso, ela vai ser invertida, né? Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele não vai sair. Ou seja, enquanto não sair, ele roda. Não sei se ficou um pouco confuso quando a gente fala dessas operações lógicas, às vezes fica um pouco confuso, que eu poderia, por exemplo, trocar para ficar um pouco mais fácil de entender para isso aqui, que é basicamente a mesma coisa. Então, enquanto continuar, ele vai seguir. Se você rodar isso daqui, ele não tem nenhuma condição para encerrar o loop. Significa que, tudo bem, ele não vai fazer aquela coisa de rodar muito, 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 porque ele tem essa barreira que é o input, mas ele nunca vai parar de rodar. Isso normalmente não é o que a gente quer, tá? E a gente pode parar a força aqui no interromper. E o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai inserir uma outra pergunta, tá? Por exemplo, deseja sair igual a input. Digite sair para sair. E se deseja sair for igual sair, continuar é igual a false. Muito bem. Então aqui a gente mexeu também com uma condicional, tá? Outro da nossa caixa de ferramentas. E o que está acontecendo aqui é que a gente está recebendo nessa variável que é uma string, o valor que o usuário digitar, sendo que sair só para chamar a atenção, né? Como eu abri essa string com aspas duplas, no interior dela eu posso usar somente aspas simples para não ter erros, tá? Senão ele vai fechar a string antes da hora e isso vai dar problema. Então o usuário precisa digitar sair para sair. Se deseja sair for exatamente igual a sair, o continuar vai ser tornado falso. Ele vai receber essa atribuição de falso. Lembrando, isso aqui é um operador lógico, tá? Ele compara se uma coisa é igual a outra, enquanto esse igual aqui é um operador de atribuição. Ele faz com que essa variável receba esse valor. Significa que quando ele rodar de novo aqui, ele vai ter o valor falso e ele não vai rodar novamente. Vamos executar para ver isso na prática. Ó, então, 10 de sair para sair. Assim, não tá a coisa mais bonitinha do mundo, dá para deixar isso melhor. Tá faltando um espaço aqui, vou colocar para a próxima, para não ficar tão estranho. Vou com 2 pontos. Digitar continuar. Aí vai pedir outro número. Continuar. Coisas assim, sabe? Isso é uma forma da gente aplicar a lógica do while ao nosso favor. Claro, não necessariamente precisa ser um pedido direto ao usuário. Pode ser que alguma condição dentro do seu código vai ser atendida e ela sendo atendida, ele encerra esse loop, tá? Então, se eu digitar sair, ele vai encerrar o nosso loop. Daí, só para comentar uma outra coisa que a gente aprendeu lá atrás na aula sobre strings, eu poderia também colocar isso daqui, ó, ponto lower. O que que significa? Significa que se o usuário vier aqui, digitei 100, por exemplo, e eu digitar sair tudo em maiúscula, ele vai converter esse sair em minúscula antes de comparar com essa outra variável. Então, a gente garante que, mesmo se o usuário escrever sair de outras formas, ou um S maiúsculo, I maiúsculo, O minúsculo, R minúsculo, vai continuar funcionando. A gente vai fazer um programinha, por exemplo, para cadastro de usuários. A gente coloca aqui nome igual a input nome. Copia e coloca assim mais fácil. Idade igual idade. CEP igual a CEP. Ó, destaque que eu tô colocando esse espacinho sempre, tá? Pra não ficar com aquela coisa tudo grudado ali, que não fica muito legal, né? Data de nascimento. Data de nascimento. É que eu tenho uma. Não sei. Aspas simples nos outros, eu vou colocar simples aqui também. Muito bem. E a gente quer que isso seja executado várias vezes, que a gente vai estar aqui cadastrando vários usuários no sistema, por exemplo. Como a gente poderia talvez salvar isso de uma forma
que também não se lembra de outro conteúdo de aula. A gente poderia fazer um dict, né, um dicionário. Então, a gente poderia fazer que o dicionário é usuário é igual a nome, lembrando que a primeira parte, a primeira parte de um dicionário é a palavra-chave e a segunda parte é o valor que a gente vai atribuir. O valor está salvo na variável nome, tá? Mas isso daqui no início não é uma variável, isso aqui no início é uma palavra-chave, tá? Tá salva em string. Então vamos lá. Idade, CEP, aqui não precisa ser assim, né? Mas eu vou deixar, porque eu estou considerando como se a gente fosse passar isso para algum outro sistema. Normalmente, a maioria das coisas em programação não gosta de usar espaço, né? Data de nascimento. Beleza. Mas, o que que acontece aqui, né? A gente vai receber isso tudo. Digamos que eu quero só para mostrar para vocês, vou colocar aqui o print usuário. A gente executa. Ai, desculpa, estou usando um atalho errado. Não, de um outro programa. A gente executa aqui, meu código, nome, Alexa, idade, 9, CEP, X, bem, data de nascimento, 1 do 1 do 1. Não tem validação, né? Então tá tudo certo. E aí ele mostra pra gente os dados aqui. Não sei se vocês sabem que eu tenho 900 anos de idade. Apesar de ter colocado a idade 29 ali, né? Enfim. E digite sair para sair. Beleza, eu não quero sair, vamos continuar. Poderia só apertar Enter também, então eu estou escrevendo continuar só para mostrar. Mas beleza. Então a gente vem aqui nome e vai colocar outro nome. Margarida. Idade. 13 aninhos. O CEP dela é o. E a data de nascimento. Eu não lembro. Eu não conheci essa gata quando ela nasceu. Então eu vou colocar esse daqui que não vai dar 13 anos, mas tudo bem. A gente não está fazendo matemática, a gente está fazendo um exemplo. Beleza. Ok, saiu aqui nome, Margarida. Tá, 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 tá. Mas eu não tenho mais acesso ao dado anterior. Eu não consigo mais saber dali do Alex se eu quiser usar ele para outra coisa. Daí a gente vai para o outro conteúdo que a gente também já trabalhou. Transformando numa grande revisão, tá? Escrever sair aqui para a gente poder fechar, encerrar o programa. E aí, o que que a gente faz, né? Se a gente quer salvar vários valores numa variável, como a gente faz? Então, eu posso criar aqui no início uma lista chamada usuários, que vai ser igual a abre e fecha colchete, uma lista vazia. E ela tem que ser vazia porque daí, quando a gente rodar ela daqui, a gente consegue rodar ela sempre anexando algo novo. Se eu fizer isso aqui sem criar a lista antes, não funciona. Então, eu coloco aqui usuários.append usuário. O que que isso significa? Que aí, quando eu sair do loop, eu quero que ele imprima para a gente todos os usuários. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só esbarrei errado no teclado. Vou digitar mais um. Margarida, 11. E beleza. Se eu digitar sair, ele vai me mostrar tanto o Alexa quanto o Margarida. Beleza? Então a gente tem todos os dados salvos, dá pra gente fazer alguma coisa com eles, passar para outras coisas, outros programas, enfim, quando tiver um código mais complexo. Como a gente pode deixar esse código mais bonitinho, mais organizado, mais funcional? Funcional é a palavra-chave. A gente usa funções. As funções são justamente uma forma de você colocar trechos de código em áreas mais contidas, digamos, e aí você só precisa chamar aquele nome para chamar uma função. Para dar um exemplo para vocês, o que que é uma função que o Python já traz para a gente? O print. O print, ele faz uma coisa para a gente, ele faz uma série de coisas que a gente não precisa estar muito ciente de como, para imprimir para a gente o valor do que vem entre parênteses.
O print é o nome da função, uma função embutida, que chama porque ela já vem pronta no Python, você não precisa programar ela. E o que vem entre parênteses é chamado de argumento. Você passa um argumento, que é o valor de usuário, para que a função use esse argumento como um parâmetro. Essas palavras-chave não são muito importantes, é só para constar, tá? Parâmetro é basicamente esse valor, esse encaixe onde vai entrar o valor da variável, que é o argumento. Muito bem. Inclusive, se eu pressionar Ctrl e clicar aqui em print, ele abre para a gente o código Python que criou é, tudo isso. Eu não sei porque criou desse jeito tão estranho aqui embaixo. Aqui, def print. E aí ele mostra todo esse código mais complexo, que não importa muito para a gente, né? Mas que tem todos os detalhes de como a função print funciona. Beleza. Então, vamos fazer nossa própria função para simplificar o código. Isso daqui talvez não pareça tão necessário num script tão pequeno, mas quando você vai fazendo scripts maiores e maiores, isso ajuda muito a organizar o código e a deixar ele mais fácil, mais modular. Ou seja, você consegue alterar um trechinho quando você vê que tem um erro, você já sabe onde está esse erro, você altera só aquele trechinho. Então aqui eu vou fazer uma função. A palavra-chave para criar funções é def. Você coloca o nome da função, que eu vou colocar como cadastrar o usuário. A convenção em Python é criar funções também dessa forma, que nem a gente cria variáveis. É usar tudo em minúscula e usar o underline para separar esse tracinho, né? Eu abro e fecho parênteses, já significa que é uma função. Nem toda função precisa receber alguma coisa. Eu poderia fazer uma função, por exemplo, que vai fazer isso daqui, ó, print oi, tá? Se eu fizer isso daqui e executar só esse inicinho aqui, como que eu executo a função? Eu digito cadastrar usuário. Claro, a função tem que estar definida antes, tá? Não dá para usar o cadastrar usuário aqui em cima. Se eu fizer isso, ele vai dar um erro para falar não está definido, tá? Então tem que ser depois de definir. E aí, normalmente a gente define todas as nossas funções no início do programa. E aí eu escrevo cadastrar usuário, abre e fecha parênteses e eu executo. Fazer isso daqui, ele vai imprimir para a gente o oi. Bem, nesse caso, como é um código muito simples, também não faria muito sentido ficar fazendo isso daqui, print oi, tem até menos letras do que cadastrar o usuário. Mas é só para dar um exemplo de que a gente não precisa mandar algo para a função necessariamente, mas é muito comum que a gente queira isso. E aí, nesse caso, o que que a gente quer inserir aqui? A gente quer pegar esse nosso código daqui e criar o usuário. Ok? Detalhe, a gente ainda não tem nenhum dado de entrada, tá? Por quê? Porque nesse código, os dados estão sendo inseridos pelo input. Eu poderia fazer de uma forma diferente esse programa e colocar aqui nome, idade, CEP, data de nascimento. E eu poderia fazer isso daqui, que ficaria só essa parte aqui. Ou eu poderia fazer operações, por exemplo, fazer o nome ficar com a primeira letra maiúscula, calcular a idade a partir da data do nascimento, daria para fazer esse tipo de operações. Mas nesse caso eu vou manter o código que a gente já fez, porque ele mostra mais como funciona o input. E daí, outra coisa que não necessariamente uma função precisa ter, mas que muitas vezes a gente quer, é que ela nos devolva alguma coisa, né? Por exemplo, das funções que a gente usou até agora, uma função, por exemplo, que nos devolve alguma coisa é o lower. Ele executa na variável deseja sair, tudo ficar em minúsculo, e retorna para a gente o que foi escrito tudo em minúsculo. Então, isso é devolvido para a gente. A gente não precisa. Bom, a gente pode fazer isso. Então, o que a gente quer fazer aqui é retornar ao usuário. A palavra-chave é return o usuário. Tá bem? O que isso significa? Que agora eu posso fazer isso daqui, ó. Usuário é igual a cadastrar usuário, abre e fecha parênteses. E aqui embaixo continua igual. Então, cada vez que ele rodar o programa, ele só precisa chamar isso daqui para chamar todas essas
6 linhas, né? A gente faz com que a coisa fique muito mais sucinta. E isso especialmente é interessante se a gente tivesse outro trecho aqui do programa que a gente quer cadastrar mais usuários. Assim, por outras razões, por outros motivos, mas a gente consegue puxar isso daqui sem dificuldade. A gente não precisa digitar tudo de novo, fica muito mais limpo o código. E se a gente souber que tem algo de errado com o nosso cadastrar usuário, quer dizer, com o código, com o cadastro de usuários, a gente sabe que muito provavelmente já está setorizado nessa função, você não precisa olhar seu código inteiro. Então, se eu rodar agora, eu não tinha parado o último código, mas isso não tem problema que ele reinicie. Ele deu um erro. Por que que ele deu um erro? Ah, detalhe, eu digitei aqui para mostrar para vocês o exemplo, mas eu esqueci de apagar. Ele não vai receber nenhum argumento, tá? Então vamos rodar de novo. Eu não apago esses errozinhos, que daria para deixar a edição muito mais fluida sem esses erros, mas é que eu acho importante que vocês saibam que é normal errar. Tipo, não é como se uma pessoa que vai fazer um código digitasse tudo absolutamente correto da primeira vez. Isso não é sinal de uma pessoa que sabe programar. Saber programar é saber fazer a lógica de programação funcional. Isso envolve fazer testes, os testes envolvem exibirem erros, e os erros estão justamente te guiando num caminho de aperfeiçoamento ali do seu código. Agora eu consigo fazer exatamente a mesma coisa. Estou envelhecendo a cada rodada. Vamos lá, 11 de 11, 2011. E eu não vou executar de novo, não. Se eu digitar saída, ele mostra pra gente, então, que tá aqui no final. Ignorem isso daqui, tá? Porque eu esqueci de fechar, não estava dando erro, não. Ele executou normalmente, vocês viram aqui embaixo, né? Então, vocês puderam ver que a gente conseguiu deixar o código mais sucinto, sem a necessidade da gente deixar todas aquelas linhas aqui dentro. Isso ajuda em inúmeros contextos. Isso deixa as coisas muito mais sucintas. Muito bem. Então, vocês já veem aqui como a gente consegue fazer uma função, sendo que a gente tem pelo menos essas 4 possíveis funções, né? Funções que recebem e as que não recebem argumentos, e as funções que retornam ou não algum valor. E aí, para a gente poder explorar um pouco mais, inclusive sobre funções, eu quero mostrar para vocês agora o nosso outro tema da aula, que são os pacotes. Um pacote nada mais é do que um código Python que outra pessoa fez. E aí você importa esse pacote para o seu computador, para o seu código, né? E isso significa que você importa a biblioteca onde está esse pacote. O pacote que eu vou trazer para vocês hoje se chama Random, que é aleatório em inglês. Vai permitir a gente trazer resultados aleatórios no nosso código. Para fazer uma importação, você coloca import random. Ou seja, você coloca a palavra-chave import para trazer essa biblioteca e o nome da biblioteca. Então, você precisa saber o nome da biblioteca, normalmente você vai achar isso na internet. Então, como faz para usar essa função, né? Lembrando que a gente sempre põe isso no nosso início do código e como que isso vai funcionar. A gente pode vir aqui embaixo e a gente digita random, ponto, por exemplo, random. É um caso um pouco excepcional. Aliás, vou até pôr aqui dentro do nosso while para ficar mais fácil de mostrar para vocês. E para não perder esse código que a gente já digitou, eu vou comentá-lo. Daí, eu faço aqui print random.random. Abre e fecha parênteses. Se eu executo isso, eu criei um loop infinito, né? Eu esqueci desse detalhe. Vou cancelar aqui. Eu vou colocar no modo for para ficar mais seguro para não criarmos loops infinitos. Lembrando que tem dois pontos aqui no final. Se a gente executa esse código, ele vai trazer para a gente 5 vezes a execução do código. E vai trazer para a gente um número aleatório entre 0 e 1.
tá? Então, considero todas essas casas decimais um número decimal. Outra função que a gente tem nessa biblioteca random é o randint, que vai trazer para a gente um valor aleatório, por exemplo, entre 1 e 10, e ele vai trazer para a gente um valor inteiro. Isso talvez faça mais sentido nos contextos que a gente está olhando aqui. Ele vai só imprimir para a gente um número aleatório entre 1 e 10. Então, para ficar claro, né? O que acontece aqui? A gente trouxe todo o código dessa biblioteca para o nosso programa. A gente acessa os códigos dessa biblioteca digitando random ponto. Ponto vai acessar tudo que está lá dentro. E normalmente dentro de uma biblioteca você vai ter várias funções, como a que a gente criou aqui em cima, para poder executar certas coisas. E aqui no caso tem uma função pronta que vai trazer um número aleatório entre 1 e 10. Notem que tem toda a estrutura de uma função, não só com o nome, mas com o parênteses, e ele recebe dois valores que são os argumentos desta função. Muito bem. Também é possível, eu vou falar isso para vocês terem ciência disso, mas não faz muita diferença nesse momento, fazer a importação da seguinte forma: from random import randint. Isso significa que você vai pegar só a função randint biblioteca. Detalhe que ele até já está mostrando aqui para a gente o erro, porque não tem random, né? A gente não importou o random, a gente importou só o randint. Ele faz exatamente a mesma coisa, certo? Então, o que é legal, né? Eu trouxe essa biblioteca em específico para vocês saberem que existem várias bibliotecas e para vocês poderem fazer uso dela para seus testes, né? Para vocês fazerem experiências aí mesmo com uma variedade maior de possibilidades. Então, o que eu posso fazer a partir disso? Eu vou voltar aqui o nosso código para import random, apagar esse espaço todo aqui. Vou voltar aqui no nosso while continue. Eu poderia fazer com que cada usuário recebesse, por exemplo, um número aleatório. Ele poderia ser usado para algum tipo de sorteio, por exemplo. Eu posso colocar isso daqui diretamente com a função, tá? Então vai receber um número de 1 a 10. Tá? E colocar o random ponto, porque está fazendo a importação a partir da biblioteca. Daí, eu posso colocar aqui no final, para que seja impresso, o rank dos usuários. Aí, desculpa, a gente está querendo iterar sobre esse dicionário. Então, a gente pode fazer isso daqui. For usuário em usuários. Vai iterar sobre todos os elementos desse dicionário. Eu quero que ele imprima para a gente, usando fstring, né? O nome. Inclusive, vou pôr o nome, desculpa, usuário, abre e fecha colchete, nome. Lembrando aqui para não confundir aspas simples com aspas duplas. Usuário, nome. E antes disso, na verdade, vou colocar aqui o nosso rank. Falta eu fechar aqui. Ele vai imprimir só isso de cada usuário, tá? Eu vou acelerar aqui para vocês verem. Ok, então eu inseri aqui alguns dados aleatórios. Se eu clicar em sair, a gente tem esses ranks aleatoriamente dados. A gente tem que Alexa e Phil receberam o mesmo valor, 5, e Margarida recebeu 3. Eu poderia fazer, então, com que isso me trouxesse algum tipo de associação aleatória de números. Claro, a gente teria que fazer alguma coisa para os números não se repetirem, se a gente quer fazer uma ordem específica. E não vou fazer isso aqui agora, porque o desafio, se vocês quiserem desenvolver aí, eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma outra função da biblioteca random,
Então, eu posso colocar aqui, depois dele ter impresso, de ter inserido todos os usuários, eu coloco para ele trazer para a gente um usuário. Esse código vai trazer um usuário aleatório, tá certo? Então, se eu fizer isso daqui, ok. Então, se eu fizer isso daqui, apertar aqui o nosso sair, ele traz para a gente um usuário aleatório, tá bem? Ele trouxe para a gente a Alexa, ele poderia ter trazido qualquer outro. Muito bem, gente. Então é isso. Vou fazer um último experimento aqui para vocês, para vocês poderem também brincar com essas possibilidades do módulo random. Eu poderia fazer, por um exemplo, algo como x é igual a random.tangent. E aí, o que a gente vai ter aqui é um jogo de adivinhação. Você tem que adivinhar qual que é o número que foi sorteado. Vou colocar um número entre 1 e 10 que vai ser mais fácil de acertar. E aí, o usuário vai inserir para a gente um número, né? Palpite. Vai ser igual a input, insira um número. Daí, a gente, tendo iniciado, recebido esse número, a gente pode transformar isso num loop, né? Que a gente pode receber até essa condição ser verdadeira. A gente vai ter, enquanto o palpite for diferente de x, ele continua rodando. Inclusive, o palpite tem que ser inicializado antes, então eu vou colocar um abre e fecha aspas aqui, uma variável vazia, mas que não é um problema, porque ele necessariamente vai ser diferente do x, porque o x não é aspas, ele nunca vai ser aspas. Aqui a gente faz aquela conversão que a gente já comentou, e a gente faz essa condição de que, na verdade, aqui nem precisa fazer aquele teste lógico, porque ele já está aqui no nossa variável, e enquanto isso não acontecer, ele não sai. Quando ele sair, significa que você acertou. Então a gente imprime parabéns. Opa, parabéns. Escrevi errado mesmo, então eu sei escrever parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Quem conhece essa referência, né? O número já foi sorteado, tá? Isso daqui está aleatório. O próprio computador sorteou, eu vou colocar 10. Não era 10. Vou colocar 1. Nossa, que sorte. Vamos de novo, vou mostrar pra vocês que eu não tô roubando. Vou colocar 9, 8, 2, 3. O 3 é o número certo. Então, enfim, né? Isso claro que é um jogo meio besta, né? Mas daria para fazer esse tipo de coisa. E normalmente é o código que vai estar por trás da maioria dos jogos onde você joga contra um computador. E é um jogo mais relacionado a algum tipo de jogo de sorte, né? Jogo de azar, no caso. Não é questão de sorte, né? É questão de azar. Vocês então podem estar fazendo uso das funções para melhorar a legibilidade do código de vocês, para deixar as coisas um pouco mais fáceis de serem acessadas. Isso vai ser muito importante quando a gente está se envolvendo com conceitos mais profundos, mais complexos de programação. E isso que a gente viu aqui com as bibliotecas, porque as funções você está usando elas mesmo quando você não as cria, né? Aqui a gente usou várias funções. A gente usou a função randint da biblioteca random para trazer um número aleatório de 1 a 10. A gente pegou a gente fez uso da função input, que recebe um valor quando ele pede para o usuário, e da função int, que no caso é uma função para conversão desse valor aqui. Para vocês entenderem um pouco mais sobre funções e bibliotecas, eu vou sugerir que vocês consultem a documentação. Essa palavra é chave na programação, porque através da documentação vocês vão entender todas as possibilidades que uma biblioteca traz. E normalmente as principais coisas que a gente faz em Python a gente não faz do zero, porque outras pessoas fizeram antes de nós, né? Aquele lema da ciência, né? Que a gente só chega onde a gente chega porque a gente está nos ombros de gigantes. Eu não sei quem falou isso, foi o Newton, Galileu, mas a ideia é de que tem gente que construiu coisas antes de nós. Então a gente faz uso disso. Por exemplo, as pessoas que fazem uso de Python para análise de dados usam muito uma biblioteca chamada Pandas. Quem usa para fazer site usa uma biblioteca chamada Flask.
E normalmente, claro, vai usar várias e várias bibliotecas, porque tem muitas possibilidades. E vocês podem muito bem estar pesquisando na internet outros pacotes para vocês poderem fazer experiências com o Python. A documentação vocês podem acessar jogando no Google mesmo, por exemplo, escrever lá Random Docs Python e a gente vai achar isso. Então, vamos lá. Certo. Então, eu fui aqui no Google, a gente viu aqui, ó, Random Docs Python, e aí tem a biblioteca do Python para gerar números pseudo-aleatórios. Tem aqui em inglês a primeira opção, inclusive muitas das coisas tem também em português. E aí ele explica tudo o que acontece, explica como funciona, essas explicações que você pode estar se aprofundando. E aqui mais para baixo ele vai falar todas as funções que tem disponíveis. Do lado tem aqui também em formato de menu, né? Então você tem as funções de contabilidade, funções para bytes, inteiros, sequências, aí random.seed, .getState, então, são todas as funções, está explicado o que elas recebem. Fala, por exemplo, se a gente for aqui no randint, ele recebe um A e um B e retorna um inteiro aleatório n, de forma que A seja menor ou igual a n e é menor ou igual a B. Ou seja, um número aleatório entre, por exemplo, 1 e 10, incluindo 10, incluindo 1, tá? Às vezes isso não acontece. Enfim, e várias possibilidades, aqui o random.choice que a gente usou, que vai pegar um elemento aleatório de uma sequência. Tudo isso você acha, então, nas documentações das bibliotecas. Toda biblioteca tem lá suas documentações, em Digitart Pandas. A gente tem uma biblioteca de documentação do Pandas. Tudo bem que existem outras coisas que você pode achar na internet que explicam e ensinam a fazer uso de certas bibliotecas, mas a documentação é uma referência padrão e uma referência bastante fácil de se entender e de fazer uso. Não é algo que você vai ficar lendo que nem um livro. Claro, você vai ir lá para procurar o que você está querendo fazer e fazer uso disso, né? Então, essa é a última coisa que eu queria passar sobre a questão das bibliotecas. Muito bem. Eu entendo que esses conteúdos eles começam a ficar mais complexos com o tempo. Eu espero que tenha ficado claro toda a aula. Não deixem de tirar as dúvidas se vocês precisarem. Não tem vergonha nenhuma nisso, porque é um conteúdo novo e é um conteúdo que envolve lógica, e lógica a gente desenvolve pensando, debatendo e buscando aprender. Estimulo mais uma vez, né? Eu sempre falo isso para vocês fazerem exercícios, tá? O caso justamente de vocês fazerem experiências por conta própria, tentarem desenvolver outras possibilidades no código de vocês e procurarem outras bibliotecas ou até talvez procurarem exercícios mesmo de Python para fazer ou pedir para o ChatGPT gerar um exercício para você considerando seus conhecimentos, o DeepSeek, alguma IA generativa também seria uma possibilidade. E bons estudos, né? A gente já está para encerrar os nossos conteúdos mais especificamente de Python, tá? Então, na próxima aula eu vou comentar com vocês sobre o GitHub, uma coisa bem legal. E, a gente depois vai trabalhar no nosso projeto final. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. É um conteúdo um pouco mais complexo, mas é extremamente útil e vai ajudar muito no futuro de vocês, depois que vocês dominarem essa caixinha de ferramentas, que também inclui essas duas ferramentas de hoje, né? As funções e as bibliotecas ou pacotes. Bons estudos e até a próxima aula.